Então, vamos lá. Quando a gente está falando, então, de sistema cardiovascular, primeira coisa que a gente fala, então, dentro de sistema cardiovascular, tá? Se a gente está pensando em anatomia, principalmente, a gente tem que entender, primeiro, quais são as funções do sistema, tá? E aí a gente vai falar, então, que ele possui 3 funções básicas. Então, a gente tem que entender quais são as funções do sistema, perdão. E se a gente está falando, então, de anatomia, a gente tem que entender quais são as estruturas que compõem o sistema, quais são os componentes do sistema. Então, quando a gente pensa em funções do sistema, a gente vai ter 3 funções básicas. A mais importante, transporte. Então, o nosso sistema cardiovascular ele é o grande responsável pelo transporte. Felipe, transporte de quê? Transporte de tudo. Transporte de nutrientes, transporte de oxigênio, transporte de gás carbônico, transporte de proteína, transporte de aminoácido, transporte de drogas. Ué, Felipe, mas como assim drogas? Drogas, qualquer medicamento, qualquer substância que a gente utilize, né? Então ele vai ser transportado via corrente sanguínea, via sistema cardiovascular. Tá? Do mesmo jeito que a gente transporta hormônios, substância, tudo, tá? Por que ele é o grande sistema de transporte? Porque ele é aquele sistema que tem contato com todos os sistemas. Ele vai ser o sistema, então, que vai ter acesso a todos os sistemas, que vai chegar a todos os sistemas. Por isso, ele é o grande sistema de transporte do nosso corpo, tá? E esse transporte, então, ele vai ser feito pelo sangue. Então, aqui a gente não vai chegar a ponto específico. Transporte de oxigênio. Então, o oxigênio ele é transportado pelas hemácias, ligado à hemoglobina na forma de oxihemoglobina. Ponto. Mas a gente não vai abordar isso agora. Que a gente tem que entender que ele transporta oxigênio. Transporta o gás carbônico também, como carboxiemoglobina, transporta tudo. Cada transporte é feito de uma forma diferente. Isso a gente vai estudar quando a gente estuda, então, transportes específicos, tá? E função específica de transporte. Mas todo transporte ele é feito pela corrente sanguínea. Tá? Depois a gente vai ter uma função que vai ser a função de defesa, tá? E aí a gente tem células específicas de defesa que são transportadas no nosso sistema. Então a gente vai ter células específicas que fazem defesa no nosso organismo. Que células são essas? Tá? Os leucócitos, que podem ser transformados então em linfócitos. Aí eu vou ter linfócito T, linfócito B, linfócito TCD4, TCD8, monócito, macrófago, eosinófilo, basófilo, ou seja, todas as células de defesa. Essas células de defesa, elas, por mais específicas que elas sejam, porque eu vou ter célula de defesa antigênica, eu vou ter célula de defesa reconhecedora e apresentadora de antígeno. Eu vou ter vários tipos de célula de defesa especializadas, mas elas vão ser transportadas então na corrente sanguínea, vão estar presentes na corrente sanguínea e também na circulação linfática. E isso vai fazer com que essa célula de defesa chegue a todos os tecidos, ou seja, chegue àquele tecido, aquele órgão-alvo que precisa ser defendido. E a gente também vai ter uma função que vai ser a minha função, então, de recuperação tecidual, tá? E essa recuperação tecidual, então, ou esse reparo tecidual, ele pode ser feito de duas formas, ou por cicatrização ou por regeneração. Então a gente coloca aqui de reparo tecidual, tá? Sendo que esse reparo tecidual ele pode ser via cicatrização ou via regeneração. Quando a gente pensa em células, então, tá? Poxa, Felipe, então eu tenho minhas células sanguíneas estão atuando aqui? Sim. Então a gente pensa, a princípio, a gente associa, a princípio, hemácias com transporte, tá? Não que a hemácia faça todo o transporte, mas as hemácias, né, vão transportar, por causa da hemoglobina, que tem uma afinidade química muito grande com o oxigênio e com o gás carbônico também, vão transportar oxigênio e gás carbônico. Oxigênio na forma de oxihemoglobina, gás carbônico na forma de carboxiemoglobina. Quando a gente pensa em defesa, a gente pensa em leucócitos, tá? Que são os nossos glóbulos brancos, ou seja, são as células responsáveis pela defesa. E quando a gente pensa em reparo tecidual, a gente pensa nas nossas plaquetas, antigamente chamadas de trombócitos, tá? Então, essas 3 funções básicas quando eu penso no meu sistema cardiovascular. Agora, além disso, eu tenho que pensar o seguinte, não só em função
do sistema, mas eu também vou precisar pensar, quando eu estou falando do sistema, se eu estou falando de anatomia, quais são os meus componentes. Ou seja, quais são as estruturas que compõem o meu sistema cardiovascular. Então a gente pode falar que o sistema cardiovascular ele é composto pelo coração, ele é composto por vasos, e aí a gente divide esses vasos em artérias e veias, e ele vai ser composto pelo sangue. Por que isso é importante? Porque é muito comum a gente ver as pessoas pensarem o seguinte: poxa, qual é o componente principal do sistema cardiovascular? Todo mundo olha para esse carinha aqui e já fala: então o ator principal do sistema cardiovascular é o coração. E na verdade, o ator principal do sistema cardiovascular não é o coração. O coração, na verdade, ele vai estar trabalhando para alguém. Tá? Então, toda vez que a gente pensa em sistema cardiovascular, a primeira coisa que vem à cabeça, coração. Felipe, então o coração é o ator principal do sistema? Não. Quais são as funções do sistema? Transporte, defesa e reparo tecidual. Quem faz essas funções? As células sanguíneas principalmente. Então, qual é o grande ator principal aqui do meu sistema? O sangue. Por quê? Porque é o sangue que transporta, é o sangue que leva as células de defesa, então, consequentemente, que vai fazer defesa e que vai fazer reparo. É o sangue que vai estar atuando e estar chegando, então, em contato com todos os tecidos. Então, se eu penso em transporte, sangue. Se eu penso em defesa, sangue. Se eu penso em reparo, sangue. Felipe, então qual é a grande função do meu coração? O meu coração, ele tem uma função de bombear sangue. Então, se a gente parar para pensar, a função do coração é uma função de bombear sangue. Então, o coração trabalha para que o sangue chegue em todos os tecidos. Então, se o coração parar, todos os tecidos morrem. Morrem por quê? Porque deixou de chegar sangue. Mas se eu tiver um outro mecanismo de bomba, o sangue vai chegar. Então o cara está fazendo, por exemplo, uma cirurgia. E durante a cirurgia, então, se ele está fazendo uma cirurgia cardíaca, ele vai ter que fazer um desvio. Então, nas cirurgias cardíacas é utilizado um mecanismo que a gente chama de circulação extracorpórea. Ou seja, faz um desvio da grande circulação, jogando o sangue para uma máquina que vai limpar esse sangue, ou seja, que vai fazer a função do coração e vai bombear esse sangue de volta. E aí o coração, então, ele fica sem receber e sem bombear durante o tempo da cirurgia. E depois ele é reconectado. Felipe, então esse tempo que ele ficou sem bombear sangue, o cara morreu? Não. Por quê? Porque tinha alguém bombeando. Então quem é o principal? O principal é o sangue. Mas é claro que se o coração não bombeia, não chega sangue. Ponto. Mas do mesmo jeito, né, que eu tenho os meus vasos. Qual é a grande função dos vasos? Conduzir o sangue. Então os vasos, eles funcionam como se fossem vias, como se fossem avenidas que estão conduzindo esse sangue. Poxa, mas se eu tiver uma avenida entupida, um engarrafamento prejudica a condução? Óbvio. Se eu tiver, por exemplo, uma obstrução de uma via, né? Se for no coração, eu vou ter um infarto, se for no cérebro, eu vou ter um AVC, se for em outra parte, né, do encéfalo, eu vou ter um AVE. Né? Mas por quê? Porque obstruiu. A partir do momento que obstruiu, também não chegou sangue. Se eu tiver um vaso arrebentado, uma hemorragia, eu tenho perda de sangue e, consequentemente, o sangue também não chega na outra extremidade. Então, eu também tenho prejuízo. Então, se a gente parar para pensar, o coração trabalha para bombear sangue. Os vasos trabalham para conduzir sangue. E aí, o sangue, então, sendo bombeado e sendo conduzido, ele consegue chegar no seu alvo. Conseguindo chegar no seu alvo, ele tem que ter hemácia, leucócito e plaqueta, todos saudáveis, e paz, ter nutrientes, ter proteína, para que todo o sistema seja contemplado, tá, de forma organizada e para que as funções do sistema cardiovascular, então, elas sejam cumpridas, tá? Só que quando a gente começa a estudar, tá, o sistema cardiovascular, eu sempre gosto de falar que a gente tem algumas regrinhas de funcionamento do sistema cardiovascular. Felipe, por que a gente vai começar pelas regras? Porque regra é regra, tá? Então, tudo que vier depois, isso aqui pode ser assim, pode ser assado. Na grande circulação é assim, na pequena circulação é assado. Mas existem regras de funcionamento. Então, regras
de funcionamento. Felipe, quais são as regras de funcionamento do sistema cardiovascular? Primeira regra é que é um sistema fechado. Ué, Felipe, mas como assim é um sistema fechado? Olha por que é importante a gente lembrar disso, tá? Quando a gente está estudando o sistema cardiovascular, a gente vê que na base do coração, na parte superior, a gente vai ter as duas cavidades, são chamadas de átrios, átrio direito, átrio esquerdo. O sangue passa dos átrios para os ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, durante a diástole, beleza? Depois, esse sangue que chegou nos ventrículos, ele vai ser o sangue que vai ser ejetado durante a sístole, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, do ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar. Aí muitas vezes cai assim uma pergunta, né? Qual é o maior volume de sangue? É o volume de sangue que passa de átrio para ventrículo ou de ventrículo para artéria? Ou às vezes as pessoas perguntam, quem ejeta maior volume de sangue? O ventrículo esquerdo para a artéria aorta ou o ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar? O que a gente tem que lembrar? O sistema ele é fechado. Se o sistema é fechado, a mesma quantidade de sangue que eu tenho do lado esquerdo, eu tenho que ter do lado direito. Se o meu ventrículo esquerdo bombeia 50, o direito tem que bombear 50. Se o ventrículo esquerdo recebe 50, o direito tem que receber 50. Se o meu átrio esquerdo passa 100 ml do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo só tem 100 ml para mandar. E ele tem que mandar 100 ml, obrigatoriamente. Por quê? Porque se ele recebe 100 e passa 90, ele acumula 10. O que vai acontecer? Na próxima ele vai receber 100 de novo, vai passar 90, vai acumular 20, aí o coração vai inchando. A gente chama isso de insuficiência cardíaca congestiva. Isso acontece em alterações, em patologias. Mas se eu estou pensando em fisiologia, tudo que chega tem que ser repassado e sempre de forma simétrica. Por quê? Porque o sistema ele é fechado. Antigamente tem até um filme bem legal, tá? Que eu sempre indico, eu via sempre no Netflix, tá? Ele é um filme que conta a história, né, de como começaram a estudar a anatomia. Eu acho que ele chama o físico, tá? Chama o físico, é bem legal, porque olha só que interessante. A princípio eles pensavam o seguinte, poxa, quanto sangue é bombeado? Quanto sangue a gente bombeia por minuto? Tanto. Aí o cara falava assim, pô, mas eu quero saber onde que para esse sangue. Por quê? Porque tá bombeando, e, pô, qual que é a nossa capacidade de produção de sangue, então? Era uma conta que não fechava. E depois ele percebeu e falou, não, cara, mas o sangue que vai é o mesmo sangue que volta. Então, na verdade, eu não tenho uma produção. Por quê? Porque a cada minuto a gente bombeia mais ou menos 6 litros de sangue. Se a cada minuto a gente bombeia 6 litros de sangue, porra, de onde que vem tanto sangue assim? Então, na verdade, o circuito ele é fechado. Os 6 litros que estão indo estão voltando. Ah, eu tenho uma produção, uma reabsorção? Tenho, mas essa produção e essa reabsorção, então, elas são pequenas proporcionalmente, né, ao tanto que está ciclando a cada minuto, né, de acordo com as minhas sístoles e diástoles dentro de cada minuto. Então, começou a perceber, falou, não, peraí, o sistema é fechado, então o sangue vai sempre volta. Né? Então, o sangue ele vai por vasos, que são chamados de artérias, e o sangue ele volta por veias, que são chamados, por vasos, então, que são chamados de veias. Então, olha só que interessante. Aí a gente entra aqui na nossa segunda regra, tá? Artéria versus veias. Artérias versus veias. O que é uma artéria? Regra. Artéria é todo vaso que leva sangue do coração para a periferia. Sempre. Isso é uma artéria. E o que é uma veia? É todo vaso que leva sangue da periferia para o coração. Tá? Então, isso aqui é uma artéria, isso aqui é uma veia. Essa é a regra. Nunca vai mudar. Tá? Sempre vai ser assim. Toda artéria, ela está se afastando. O sangue que está numa artéria está sempre se afastando do coração. O sangue que está em uma veia está sempre se aproximando do coração. Felipe,
Mas e na grande circulação, na pequena circulação? A artéria é rica em oxigênio, a artéria é rica em gás carbônico. Então, quando a gente fala assim, ó, artéria é um vaso rico em oxigênio, isso se aplica à nossa grande circulação. Por quê? Porque na grande circulação, o sangue está saindo rico em oxigênio do ventrículo esquerdo para levar oxigênio para todos os tecidos. Maravilha? Na pequena circulação, o sangue sai do ventrículo direito rico em gás carbônico. Por quê? Porque ele vai deixar gás carbônico nos pulmões para realizar a hematose, né, e depois voltar. Só que, se ele está saindo do coração e indo para o pulmão, ele está indo através de uma artéria. Essa é a regra. Não interessa que gás ele está levando. Interessa o seguinte, se o sentido é coração para longe, artéria. Se o sentido é em direção ao coração, veia. Então, quem sai do coração? Sempre artéria. Do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta, do ventrículo direito vai sair a artéria tronco pulmonar, que vai se bifurcar, formando artérias pulmonares direita e esquerda. Quem chega no coração é veia, sempre. No átrio direito vão chegar as veias cavas, superior trazendo sangue, então, da cabeça, pescoço e membros superiores, e inferior, então, trazendo sangue do tórax, abdômen e membros inferiores. E no ventrículo esquerdo vão chegar, então, as veias pulmonares. Veia pulmonar superior direita, superior esquerda, inferior esquerda. Então, sempre quem sai, artéria, sempre quem chega, veia. Felipe, mas a artéria é rica em oxigênio ou rica em gás carbônico? Depende. Depende de para onde ela está indo. Se ela está saindo do coração e indo para o corpo, ela está indo levar oxigênio. Então, ela é rica em oxigênio. Isso é o que acontece na grande circulação. Se ela está saindo do coração e indo para os pulmões, ela está indo no pulmão pegar oxigênio. Então, ela é rica em gás carbônico. Então, as concentrações de gases em artérias e veias na grande circulação são opostas às concentrações de gases nas artérias e veias da pequena circulação. Felipe, mas por que a gente decora que a artéria é rica em oxigênio e veia é rica em gás carbônico? Porque se a gente está pensando em procedimento, todo procedimento ele é sempre feito na grande circulação. Se eu vou dar um medicamento, eu vou pegar uma veia da grande circulação. Se eu vou fazer uma gasometria arterial, eu vou coletar esse sangue arterial de uma artéria da grande circulação. Por quê? Porque a pequena circulação é coração-pulmão. Então, se eu quisesse pegar, né, uma artéria da pequena circulação, uma veia da pequena circulação, eu ia ter que fazer isso aqui que está no desenho. Abrir o tórax da pessoa, afastar os pulmões para eu conseguir ter acesso a essa pequena circulação. E isso aí não tem lógica, não tem cabimento nenhum. E é por isso que a gente utiliza isso. Artéria rica em oxigênio, veia rica em gás carbônico. Mas essa não é regra. Isso funciona para grande circulação. A regra é artéria vai, veia, volta sempre. Então, regras. Primeiro, o sistema é fechado. Segundo, artéria vai, veia, volta. Terceiro, o fluxo ele é contínuo. Então, o fluxo sanguíneo ele é sempre contínuo e unidirecional. Ou seja, o sangue que vai nunca volta. Então, esse fluxo ele é contínuo e unidirecional, ele vai ter sempre a mesma direção, tá? Só que ele vai ser fluxo intermitente. O que significa que ele é intermitente? Significa que, como eu tenho um cara que bombeia o sangue, e esse cara é o meu coração, ele vai ter um tempo para bombear e outro tempo para encher novamente. Então, durante a minha contração, a gente divide a contração do coração em dois momentos. Momento de diástole e momento de sístole. O que é o momento de diástole? É o momento em que você vai ter a passagem de sangue de átrios para ventrículos, enche o ventrículo. Momento de sístole, momento de contração dos ventrículos e ejeção de sangue. Então, o coração ele sempre vai trabalhar com dois momentos de contração, diástole e sístole, diástole e sístole, diástole e sístole. Ué, Felipe, mas eu vi em alguns livros que na verdade é sístole e diástole, sístole e diástole. Sim, mas por quê? Porque quando eu estou fazendo, por exemplo, uma ausculta, eu sempre vou auscultar primeiro o som mais alto. Quando eu estou vendo, por exemplo, um eletrocardiograma, eu sempre vou ver primeiro o potencial de ação mais alto. Quem tem potencial mais alto? Quem tem som mais alto? Sempre a sístole.
Então, por isso que a gente fala sístole e diástole. Manda, enche novamente. Manda, enche novamente. O que interessa é que cada batimento cardíaco é dividido em 2 momentos. Momento de passagem de sangue de átrios para ventrículos, momento de ejeção de sangue dos ventrículos para as artérias. Então, essas vão ser sempre as regras do nosso sistema cardiovascular. E essas regras, então, elas vão estar presentes o tempo todo. Depois, quando a gente começa estudando o coração, então, a gente vai perceber que o coração, tá? Quando a gente vai falar do coração, já que ele está aqui, o coração, a gente vai ter 2 coisinhas que a gente tem que começar falando dele. Primeiro, que a gente chama de topografia, e o segundo que a gente chama de posicionamento. Topografia e posicionamento. Felipe, posicionamento não é sinônimo de topografia? Não. Topografia significa qual é a região do meu corpo onde se localiza aquela estrutura. Ponto. Tá? Então eu falo assim, ó, qual é a topografia do húmero? Braço. Qual é a topografia do fêmur? Coxa. Qual é a topografia da tíbia? Perna. Ou seja, eu divido meu corpo em segmentos. Quais são os segmentos, então? Cabeça, pescoço, tórax, abdômen, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão. Depois, pelve, coxa, joelho, perna, tornozelo, pé e dedos. Beleza. Aonde fica localizado o coração? No tórax. Tá? Então, ele fica localizado na caixa torácica, na cavidade torácica. Só que o coração, ele vai ter uma regiãozinha específica, um ponto específico de localização, e ele vai ser fixado nesse ponto específico de localização. Que ponto é esse? O mediastino. Então, quando a gente fala assim, qual é a topografia do coração? Mediastino. Tá? Ou seja, aonde está localizado o coração? Mediastino. O que significa mediastino? O que a gente tem que entender como mediastino? Mediastino é o espaço na caixa torácica, tá? Localizado entre os pulmões, anteriormente à coluna torácica e posteriormente ao osso externo. Então ele está atrás do osso externo, na frente da coluna torácica e localizado entre os pulmões. Ponto. Esse é o mediastino, essa é a topografia do meu coração. Beleza? Esse coração, ele fica fixado no mediastino por lâminas, que eu estou contornando aqui, e essas lâminas, então, são chamadas de pericárdios, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Então, os pericárdios são lâminas ou são membranas que fixam, revestem o coração e fixam o coração no mediastino. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo atividade física, enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, o meu coração não vai ficar pulando ou movimentando ali. Ele vai estar o tempo todo contraindo e relaxando, mas dentro daquele espaço. Que espaço é esse? É o espaço, então, do meu saco pericárdico. Ou seja, o pericárdio ele reveste, o pericárdio ele fixa o coração no mediastino e esse coração, então, ele vai ficar bonitinho ali. Ponto. Daqui a pouquinho a gente fala do pericárdio. E depois, como ele é posicionado? Aí a posição dele é assim, ó. Então a gente pode falar que o posicionamento do coração no mediastino é base superior, ápice inferior e à esquerda, artérias saem anteriormente e veias chegam posteriormente. Ponto. Tá? Então ele está posicionado dessa forma. Então ele fica localizado no mediastino, tá? E posicionado no mediastino com a base superior, ápice inferior à esquerda, artérias saindo pela frente, veias chegando na região posterior. E aí a gente vai ter então, tá? A topografia do coração e o posicionamento do coração dentro do mediastino. Só que como eu já puxei aqui o pericárdio, o que é importante a gente entender? Esse pericárdio, então, que está aparecendo aqui pra gente, é essa membraninha aqui, tá? Que eu vou pintar aqui de amarelo, que está revestindo e está sendo aberta aqui, ó, tá? Está sendo seguro aqui, tá? Esse pericárdio
pericárdio, ele vai ser composto por duas lâminas, que a gente vai ter o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Pericárdio fibroso é sempre o mais externo, tá? Pericárdio fibroso, ele vai ser o externo. E o pericárdio seroso vai ser o interno. Tá? Então, o que a gente pode ver aqui? Que eu tenho duas lâminas pericárdicas, tá? Eu vou ter o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio fibroso, ele é mais externo, ele é mais forte. O pericárdio fibroso, que ele é o mais externo, ele vai ser o responsável por fixar o coração no mediastino. Ele vai ser o mais resistente. O pericárdio seroso, que é o pericárdio mais interno, ele vai ser quase que uma laminazinha externa do coração, tá? Ele parece muito, ele é formado por um tecido conjuntivo e muitos autores colocam ele como se ele fosse uma lâmina íntima do coração. Entre o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, a gente vai ter um líquidozinho que é chamado de líquido pericárdico. Qual é a grande função do líquido pericárdico? O líquido pericárdico, ele tem a função de permitir o deslizamento entre as lâminas do pericárdio. Por quê? Porque se o meu coração está o tempo todo contraindo e relaxando, eu tenho movimento. Durante os movimentos não pode haver atrito entre as lâminas do coração. Então, para que não haja atrito entre as lâminas do coração, o tempo todo, então, esse líquidozinho, ele vai atuar de forma muito parecida com o líquido sinovial. O líquido sinovial, que ele é presente nas articulações, ele vai impedir o atrito entre os ossos nas articulações durante os movimentos. Lá no nosso coração, quando a gente pensa, então, no pericárdio, a gente vai ter o líquido pericárdio, que ele vai impedir o atrito entre as lâminas do pericárdio durante as contrações do coração, ou durante os momentos de contração do coração, que a gente chama então de sístole e diástole. E assim, a gente fecha então essa parte inicial falando sobre o coração, posicionamento, topografia e as funções do sistema e componentes do sistema cardiovascular. E o que a gente vê na sequência? Na sequência, quando a gente estuda quando a gente dá continuidade então ao nosso estudo do sistema cardiovascular, a gente tem que ver na sequência as camadas do coração, tá? Então a gente vai falar sobre camada interna, camada externa e camada intermediária, que são camada externa, pericárdio, camada interna, endocárdio, camada intermediária, o miocárdio, que é o músculo propriamente dito do coração. E as cavidades cardíacas, átrios, ventrículos e as comunicações entre as cavidades cardíacas, e aí a gente puxa um pouco e correlaciona com a clínica, né? Ou seja, abertura de septo interatrial, comunicação interventricular, que são as principais alterações de septo dentro do coração e são frequentes em algumas patologias, em algumas doenças específicas, principalmente em malformações cardiovasculares. Exemplo, trissomia do 21, síndrome de Down. Tá? É muito comum encontrar em trissomia do 21, né, em crianças com síndrome de Down, encontrar alterações cardíacas do tipo comunicação interatrial, comunicação interventricular ou alterações valvares. Então isso a gente vê depois em componentes do sistema cardiovascular, mais especificamente componentes ou estruturas do coração.